Olá pessoal, continuando o estudo do ativo circulante, né, no subgrupo disponibilidades. Hoje a gente vai ver alguns tópicos que a gente não conseguiu ver na aula anterior em decorrência do tempo. Então, na última aula eu vi com vocês um acompanhamento, o controle de caixa, que a gente chama de fundo fixo, que é referente ao pagamento na empresa de pequenos gastos que podem ocorrer durante o mês, né? Algumas despesas administrativas, despesa com transporte de funcionário, mas que no total essas despesas elas consomem um valor não tão significante no caixa. No entanto, é necessário que se faça um controle dessas despesas para que no final do período elas possam ser contabilizadas. Outra forma de se controlar o caixa é o que a gente denomina de caixa flutuante, né? Nesse caso, vão transitar pelo caixa todos os recebimentos e pagamentos em dinheiro. Não se há uma separação, né, clara, como tem no fundo fixo, de um valor certo ao mês para se pagar essas pequenas despesas. No caso do caixa flutuante, todos os pagamentos e recebimentos são feitos em dinheiro. Qual é o problema, né? Pode acontecer de que num determinado mês não se vai se constar dinheiro no caixa. E como a gente viu, o caixa, a conta caixa, ela se destina justamente ao valor em dinheiro que a gente vai ter no caixa. Então, quando se realiza o caixa flutuante, você pode identificar um determinado período, não somente caixa, mas os recibos, né, dos pagamentos feitos ou adiantamento feitos para funcionários em relação a despesas de viagem. Então, vai ser utilizando esses documentos que você vai conseguir apurar o valor do caixa no final do período. Então, como eu falei, né, essa questão do controle de caixa, do caixa flutuante, requer essa atenção porque, para fins de balanço, o saldo que a gente vai ter no caixa, ele deve ser correspondente ao dinheiro que tem, sem vales, né, ou outros comprovantes que denominem o valor da quantia de dinheiro que foi usada. Então, esse é o risco do caixa flutuante. Você não vai poder ter um controle efetivo do caixa como você teria com fundo fixo, porque você saberia o valor da parcela que está sendo utilizada em dinheiro para aquele determinado mês e há um responsável, né, sobre esse valor, ou seja, tem um funcionário que vai ter que responder pelo dinheiro que foi utilizado esse mês do fundo fixo. A gente não encontra isso com a clareza no controle de caixa. Outro caso que a gente tem que levar em consideração com o disponível, né, é o caso dos cheques, certo? Só vai ser considerado disponível cheques em mão, certo? Que a empresa pode sacar o cheque imediatamente, porque vamos relembrar o conceito do que é disponível. É aquele recurso, né, que a empresa ela pode usufruir naquele momento sem nenhum impedimento. Então, a gente considera como disponível caixa, banco e equivalentes de caixa. Então, o caixa vai representar o dinheiro vivo na empresa, o dinheiro que está no caixa da empresa naquele momento. Bancos vai ser aqueles valores que estão disponíveis na empresa, no entanto, estão guardados no banco, né? O valor disponível na conta corrente ou na conta poupança, por exemplo. Então, quando a empresa tem um cheque, se aquele cheque, por exemplo, for pré-datado e ainda não chegou na data de desconto desse cheque, ele não vai poder ser considerado disponível porque a empresa não pode sacar aquele valor naquele momento. Então, para o disponível, os cheques que vão ser considerados como tal são os cheques em mão e que a empresa possa sacar esse valor imediatamente no momento que ela desejar ou que for necessário. Os outros cheques, né, cheques de terceiros ou não disponíveis ou recebidos posteriormente, não vai ser enquadrado como disponível, mas sim como outros créditos. Um crédito que a empresa tem direito de usufruir, mas não no momento, não se caracterizando como disponível. Pronto, agora a gente vai estudar a conta bancos.
só para lembrar, disponibilidade, formado pela conta caixa, banco equivalente de caixa, né? Conta bancos. O que é que representa a conta bancos, certo? Vão estar representados nesse grupo de contas as contas de livre movimentação que a empresa tem nos bancos, ou seja, a empresa guarda alguns recursos nos bancos e a contabilidade ela tem que ter esse controle. Então, a gente tem um determinado grupo, bancos, que vai corresponder a todos esses valores da empresa que estão lá nessas contas. Então, quais podem ser as contas, né, de livre movimentação que a empresa pode ter no banco? Depósitos bancários à vista, contas de livre movimentação, né? Conta movimento ou depósito sem limite, contas especiais para pagamentos, contas especiais para cobrança. Às vezes as empresas podem usufruir de uma conta no banco que só vai receber a cobrança que ela faz dos clientes, por exemplo, quando ela vende a prazo e os clientes fazem o pagamento. Então, se pode ter uma conta especial para essa finalidade. Pronto, trouxe aqui para vocês não tão o aspecto contábil em si, mas cabe dentro da administração da empresa o conhecimento, né, de alguns requisitos mínimos exigidos para a abertura de uma conta corrente na empresa, num caso, uma conta corrente no banco para a empresa. Desculpe. Então, quais são algumas formalidades exigidas, né? A gente salienta que isso são informações gerais, não necessariamente todos os bancos. Cada banco ele tem a sua forma de funcionamento, né, a sua estrutura de controle interno. Então, possa ser que vocês possam encontrar, né, em alguns bancos mais exigências do que em outro, mas de forma geral pode ser solicitado, né? Então, os cartões de assinatura de pessoas que vão ser autorizadas a assinar os cheques da empresa, por exemplo. Não são todos os funcionários que vão chegar e poder passar um cheque na empresa. Tem que se haver o controle disso justamente como forma de se evitar algum roubo, né, dos valores da empresa. Então, o banco ele só vai aceitar, né, ser descontado os cheques emitidos pela empresa que sejam assinados por aquelas pessoas responsáveis ou que tenham autorização para assinar esses cheques. Não é todo funcionário da empresa que pode assinar, por exemplo. E essa autorização, ela tem que estar clara no contrato, no estatuto social da empresa, né? Para a abertura da conta, é necessário que o banco ele tenha a cópia, né, desse estatuto, justamente para ele ter informação de quem está sendo autorizado no estatuto. Também tem um caso de que não necessariamente esteja no estatuto, mas a empresa ela emite uma procuração autorizando tal funcionário a assinar os cheques da empresa, né? Que essa procuração também fica retida no banco até uma medida de segurança do banco ter essas informações para saber quem que ele pode autorizar ou não. E agora, a conta contábil banco, né? Tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica pode ter várias contas em vários bancos. Então, para a contabilidade da empresa, se a empresa ela tem essa conta, se ela possui conta corrente em vários bancos, a contabilidade ela tem que efetuar esse controle de forma separada para cada banco, certo? Por que isso? Porque para se ter um controle maior, para saber quais são os saldos que se tem, quais são as transações que a empresa realiza no banco A ou no banco B. E outra coisa, a cobrança pela tarifa dos serviços bancários, ela não é uniforme entre os bancos, nem as vantagens que a empresa vai poder ter em cada banco não vai ser uma igual à outra. Então, é necessário para que se tenha, né, qualidade na informação, que esse controle seja feito separado. Então, quando você vê, né, a gente para fins didáticos, quando a gente faz um lançamento, a gente chega e faz débito ou crédito da conta bancos. Mas na prática, isso tem que haver um detalhe. Qual banco é? Né? Qual banco se está debitando ou creditando? Qual a conta
qual a conta corrente ou a conta poupança da empresa que está se havendo essa movimentação. Então, a conta bancos, conta movimento, né? Ela deve ser desdobrada no plano de contas. Ou seja, dentro do subgrupo banco, você vai ter informação do banco A, do banco B, do banco C, que a empresa tem algum vínculo, certo? E deve-se ter um controle da conta feita para cada banco. Os valores não devem ser misturados para que se tenha qualidade de informação. Por exemplo, vamos imaginar que o banco A cobra uma tarifa para a manutenção da conta de R$ 10 por mês, por exemplo. O banco B faz essa cobrança no valor de 15 e o banco C no valor de 5. Se a gente misturar, certo? Não ter esse controle individual, você não vai ter informação, por exemplo, de qual manutenção está sendo mais onerosa para a empresa. Então, é necessário se ter esse controle até para que a empresa ela possa negociar uma possível taxa ou uma melhor condição de manutenção dessa conta. Isso é um exemplo. Fora, além de que você pode, em uma determinada promoção, fazer uma parceria com o banco em relação ao financiamento de cliente, quando se trabalha com mais de um fornecimento de crédito para o cliente. Então, às vezes, por exemplo, se pensa numa concessionária de veículos, né? Quando o cliente deseja financiar, às vezes a concessionária ela tem um relacionamento com o banco tal e tal e tal e tal. Então, cada banco ela vai oferecer uma condição diferente. Então, é necessário se ter esse controle para a empresa saber em qual banco vai ser feito o pagamento para a compra daquele veículo. Pronto, aí quais são as movimentações comuns, né, que a gente vai ver nessa conta banco? Eu disse para vocês que a gente pode ter débitos e créditos no grupo em geral. Então, aqui uma forma de resumo, né? Lançamentos comum a débito. Vamos lembrar nossas primeiras aulas que quando a conta banco, ela se caracteriza como a conta de ativo. E quando a gente faz um lançamento a débito no ativo, a gente está querendo aumentar o saldo da conta. Né? Então, quais são as transações que podem aumentar esse saldo da conta bancos, né? Depósitos em dinheiro cheque, ou seja, quando se deposita um valor na conta da empresa. Empréstimos obtidos de banco, quando o banco ele libera o empréstimo, ele faz na visão bancária se faz um crédito na conta do cliente, mas na visão contábil se tá da empresa que está recebendo, está recebendo um débito na conta banco dela, né? Ou avisos de cobrança efetuada pelo banco. Aqui, nesse caso, é quando o banco cobra o cliente da empresa e o cliente paga e faz o depósito na conta. Então, a empresa está recebendo esse contas a receber do cliente e o cliente está pagando, está se aumentando o saldo da conta do banco da empresa. E quais são os lançamentos a crédito, né? Se, como a gente viu agora, se o lançamento a débito no ativo aumenta o saldo, o lançamento a crédito no ativo vai diminuir o saldo, né? E o que é que pode diminuir o saldo, né? Cheques emitidos pela empresa, quando a empresa vai fazer algum pagamento a cheque e a pessoa que recebe o cheque desconta esse cheque. Despesas bancárias, né, de manutenção, de DOC, de TED que a empresa efetua. E o desconto de títulos, que isso é um caso bem particular que a gente vai ver nas próximas aulas. Não vai ser tratado agora. Pronto, aí. Num caso de a gente ter contas bancárias negativas ou saldo a favor dos bancos, o que isso significa, né? Quando se tem, na conta corrente, você tem um limite que os bancos oferecem do cheque especial. O que é isso, né? É um tipo de empréstimo rápido oferecido pelos bancos em que, imagine que você tem R$ 10 do ponto de vista do banco, esse saldo é credor, sendo que você tem um limite de cheque especial de R$ 1.000.
e você faz uma compra de 20, né? Então, se debita R$ 20. Isso aqui é o seu extrato bancário. Então, você vai ver que sua conta ela vai ficar negativa em R$ 10. Foi o que você acabou de fazer. Você acabou de adquirir um empréstimo, né? Através dessa disponibilidade de serviço bancário de cheque especial. Então, essa conta, na verdade, inicialmente ela era uma conta de ativo, né? Ela tinha um saldo positivo na conta bancária. E agora ela está se reportando, no caso, a empresa está, ou a pessoa está tomando empréstimo junto aos bancos. Então, esse saldo aqui caracteriza que eu estou tendo um passivo. Eu tenho que devolver ao banco, né, o valor que eu estou pegando de juros. O valor que eu estou pegando emprestado, desculpe. E, consequentemente, eu não vou pagar só os R$ 10, né? Eu vou pagar os R$ 10 mais os juros. Certo? Então, quando acontecer isso, essa conta que está em saldo negativo no banco, ela vai ser classificada como um item do passivo circulante. Ela trata-se agora de uma dívida da empresa, né? Aí não devem ser mostradas como redução dos demais saldos bancários. Isso é o entendimento que se tinha. Tem-se uma exceção trazida pela CPC 03, né, demonstração do fluxo de caixa, que ela vai dizer o seguinte, né, qual é o entendimento desse pronunciamento sobre empréstimos bancários decorrentes de cheque especial. Ele diz o seguinte: empréstimos bancários são geralmente considerados como atividades de financiamento. Isso, acho que esse entendimento é bem claro, né, quando a gente recorre ao banco, seja por cheque especial ou por um empréstimo, por um financiamento, a gente está financiando algo que a gente não teria como fazer com o recurso próprio e está indo ao banco solicitar o dinheiro emprestado. Aí ele faz uma ressalva, né? Porém, em algumas circunstâncias, o consumo de empréstimos decorrentes do saldo bancário a descoberto em cheque especial são liquidados automaticamente de forma a integrarem a gestão das disponibilidades da entidade. O que ele quer dizer é o seguinte: às vezes as movimentações na conta da empresa são tão rápidas que em um momento está se usando cheque especial, mas logo em seguida entra um crédito nessa conta que cobre esse saldo. E que isso faz parte natural da gestão financeira da entidade. Aí ele continua, né? É normal dessas contas flutuações no saldo entre devedor e credor. Nessas circunstâncias, esses saldos bancários a descobertos devem ser incluídos como um componente do caixa e equivalentes de caixa. A parcela não utilizada do limite dessas linhas de crédito não deverá compor os equivalentes de caixa. O que ele quer dizer com isso? Quando isso for corriqueiro, né, da gestão de caixa da empresa, quando for normal essas flutuações, né, entre devedor e credor, os saldos bancários a descoberto, ou seja, o valor consumido no cheque especial, devem ser incluídos como componente de caixa e equivalente de caixa. Tá? Vai se configurar lá na disponibilidade. Agora, no entanto, não quer dizer que, no exemplo que eu fiz para vocês, o saldo do cheque especial da empresa era de R$ 1.000. Ela consumiu 10, ou seja, você não deve contabilizar 990 como um equivalente de caixa, como disponível da empresa. Na verdade, isso é uma linha de crédito que está oferecida que você ainda não está utilizando. Isso não vai configurar nada dentro do balanço. A partir do momento que você utilizar, é que você vai classificar. Se for entendido que é normal, né, a interpretação que a gente faz aqui do CPC, se for entendido que é normal, você pode incluir isso como componente de caixa da utilização dessas linhas de crédito. Ou simplesmente classificar essa utilização como um passivo circulante, que na verdade você está tomando um empréstimo a curtíssimo prazo, certo? Ainda nos aspectos, né, que envolve o banco,
a gente sabe que a empresa ela emite cheques. Então, como é que você vai contabilizar? Em que momento você vai contabilizar? Porque você pode emitir um cheque pré-datado, ou seja, está lá na data do cheque, uma data futura, que é quando esse cheque vai ser descontado, né? Mas, para a contabilidade, a data de emissão de cheque, ela deve, o momento do registro, né, contábil desse cheque emitido, ele vai ocorrer pela data de emissão, certo? E a partir do momento que você contabiliza, você vai deduzir o saldo bancário da conta bancos, certo? Quando isso ocorrer até a data do balanço. Aí tem uma observação aqui. Quando os cheques emitidos não tiverem sido entregues aos favorecidos e se forem de valor relevante, deverão ser adicionados aos saldos bancários e às contas correspondentes do passivo circulante. Ou seja, você vai ter um saldo relevante, né, que vai ser emitido por cheque, e você adiciona um saldo bancário, porque você não entregou ainda ao favorecido, mas você vai reconhecer que ainda está devendo. Você não honrou, você não pagou, certo? Não foi entregue ainda ao favorecido. Então, você deixa esse valor na conta de bancos, mas reconhece uma dívida. Ou seja, o passivo, ele vai estar registrando lá que você ainda tem essa dívida com esse favorecido. No momento que você entregar esse cheque à pessoa, né, à empresa que estava se devendo, você vai retirar do passivo e do banco, respectivamente. Pronto. Contas bancárias com depósito vinculado. Isso é uma observação, né? São contas que elas têm uma finalidade específica, ou seja, tem um depósito vinculado. Por vezes, você tem alguma causa judicial que precisa deixar um dinheiro reservado, então é necessário abrir uma conta com depósito vinculado. Você tomou um financiamento no banco, que em determinado dia precisa deixar um valor, ou é uma condição de contrato, né? Vão ser coisas bem específicas. E por isso, esse depósito vinculado, ele não necessariamente vai retratar um bem da empresa. Então, o controle dessa conta, ela tem que ser separada da conta bancária que serve para a movimentação normal lá da empresa. Então, porque ela tem um propósito específico, o tratamento dela tem que ser diferenciado. O controle dela tem que ser diferenciado daquelas outras contas que vão ser utilizadas para a movimentação normal da operação da empresa. Aí, o que é que o Manual de Contabilidade Societária diz, né? Os saldos dessas contas não estão imediatamente disponíveis para os pagamentos normais da empresa, pois estão sujeitos a restrições. Como eu disse, aquele valor não se trata de um disponível. Tem alguma condição para aquele valor estar ali e dentro dessa condição pode haver restrições também. Aí assim, tais valores não serão contabilizados no disponível, devem ser reclassificados para um subgrupo do ativo circulante ou até não circulante se a empresa demorar a usufruir desse valor ou dependendo da finalidade desse depósito vinculado, né? Então, só reforçando, você vai ter que analisar qual é a situação que a empresa está falando, tá tratando, né? Ou está passando. Então, você pode ver, é uma conta bancária, então vamos classificar como banco. Não. É uma conta bancária, mas a finalidade de se ter essa conta, ela tem um propósito específico, que no momento a empresa não está usufruindo daquele valor. Então, você vai ter que reclassificar. Por quê? A conta contábil, ela tem que expressar a essência da operação para a qual ela foi constituída. Então, nesse caso, não se trata de um disponível. A empresa não pode utilizar aquele recurso no momento que ela deseja, né? No momento imediato. Não tem nenhum, na verdade, há impedimentos de se utilizar. Então, esse valor ele tem que ir para uma conta específica e que, se necessário, ela não vai participar do disponível, porque ela não se trata de disponível. Ela pode ser classificada no circulante, ou seja, vai se realizar num curto prazo.
ou no longo prazo, no não circulante, dependendo da circunstância que ocasionou a criação dessa conta com depósito vinculado. Conciliação bancária. É o seguinte, gente. A gente viu, né, que tem que ter o controle para cada banco, que às vezes você pode ter operações diferentes de um banco para outro. E o que é que acontece? Em determinados momentos, a movimentação que está ocorrendo na conta, no banco, ou seja, que a gente visualiza pelo extrato bancário, ela pode conter informações que ainda não foram registradas na contabilidade, na conta contábil bancos, né? No livro razão da empresa. Então, a conciliação bancária, ela vai justamente tentar identificar quais são essas diferenças e realizar os ajustes. Por quê? Porque a conta contábil bancos na contabilidade, o correto, né, o que se deseja é que ela expõe exatamente aquilo que está ocorrendo na conta bancária da empresa. Então, a informação que a gente tem na contabilidade, ela deve expressar a realidade pela qual a empresa está passando. E, nesse caso, seria uma conta contábil, a conta do banco. Então, a conciliação bancária, ela vai fazer a reconciliação entre os saldos dos extratos, né, bancário e o saldo do razão contábil da conta bancos na contabilidade. Então, a gente sempre vai estar verificando se tem um lançamento no extrato e se esse lançamento no extrato ele tem o correspondente registro na conta bancos da contabilidade, né? Qual é o objetivo de se fazer isso? Verificar as pendências, né? As diferenças e contabilizar, no caso, por exemplo, a gente pensar em cheques ainda dentro do período de competência. Caso a empresa tenha recebido ou tenha emitido e isso não tenha sido registrado no razão ou conste no razão e não conste no extrato bancário. Tem sempre que se ficar fazendo esse acompanhamento. Então, de acordo com o entendimento de Almeida, né, a reconciliação bancária é elaborada tomando como base o último dia do mês. Ou seja, você vai verificar o que aconteceu no mês, mas para isso tem que esperar chegar o último dia do mês. E consiste em eliminar transações que apareçam em ambos os registros, né? Ou seja, o que está no registro e está no outro está ok, você não precisa fazer nenhuma alteração. Mas as transações que sobram, ou seja, que você verifica em um registro e não verifica no outro, eles vão representar itens pendentes que você vai ter que fazer um julgamento, né? Uma avaliação. De qual extrato, o bancário ou do razão contábil, você vai precisar ajustar, certo? Então, o que é que comumente vai ocasionar essas divergências, né, entre o extrato bancário e o razão da empresa, né? Cheques já emitidos, mas não descontados. Cheques que a empresa emitiu, mas que o favorecido ainda não foi no banco. Como a gente viu, né? A data de contabilização do cheque é a data de emissão. Então, a partir do momento que a empresa emite o cheque, ela vai registrar esse cheque no razão. Se o favorecido compensar esse cheque, né, descontar esse cheque, no dia que a empresa emitiu, tudo bem. Quando chegar no final do dia, o razão vai estar igual ao extrato. Mas se, por acaso, o favorecido não fizer isso, esqueceu, demorou, o razão vai estar no valor, certo? Um pouco abaixo, porque a emissão de cheque diminui a conta bancos. E o saldo bancário vai estar com um valor que ainda não foi retirado, mas que aquele valor não pertence à empresa, né? Foi emitido um cheque para se retirar esse valor a favor de quem está de posse com o cheque ou de quem deve receber esse valor que está lá presente no cheque. Aí, depósitos em trânsitos ainda não recebidos pelos bancos, né? Ou ainda não processados. A gente sabe que tem um tempo hábil para, no momento que a gente faz o depósito, o banco processar esse depósito e colocar o crédito lá na nossa conta bancária. Então,
a empresa vai fazer uma venda através do depósito bancário, o cliente depositou ou ficou de depositar e ainda não aconteceu. Então, vai haver essa diferença entre o extrato e o banco. Ou então, ele depositou, mostrou o comprovante para a empresa, mas tem aquele tempozinho de 24 horas, dependendo se o depósito for no final de semana até mais, para o banco processar. Então, naquele momento, a razão da empresa vai estar com valor e o extrato bancário com outro. Taxas e despesas bancárias debitadas na conta bancária, mas ainda não comunicadas à empresa. Alguns bancos oferecem um serviço de estar enviando o extrato mensalmente para sua casa, né? Quando se fala em pessoa física. Então, você consegue acompanhar o que é que está sendo debitado ou não, ou até pela internet, né? Mas a gente precisa de uma comunicação, a gente precisa de um respaldo para se fazer esse lançamento. Então, às vezes, essas taxas e despesas podem ser cobradas, mas questão do transporte mesmo, da correspondência, né? Pode dar algum determinado atraso e o valor foi debitado na conta bancária da empresa, mas ainda não se recebeu um documento para se efetuar o registro. Então, vai se haver diferenças, né, entre o razão e o extrato. Aí, contabilização realizada pela empresa na conta contábil banco em que não ocorreu a transação. Um cheque que foi emitido e ainda não foi descontado, um depósito que a empresa ficou de receber e que ainda não foi processado. Débitos ou créditos realizados indevidamente pelo banco. Hoje com a informática, né, é bem difícil que isso ocorra, mas pode ocorrer. Algum débito ou um crédito que foi realizado indevidamente pelo banco ou um depositante que digitou o número errado da conta e colocou o número errado da conta e entrou um valor indevidamente, né, na conta da empresa. Então, essas situações elas podem ocorrer e isso vai resultar na diferença, né, entre o razão e a conta contábil. Pronto. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de conciliação bancária, algumas situações e que a gente vai ver qual é o tratamento a ser dado. Então, o primeiro exemplo é a empresa emitiu um cheque, né, número 123.000, de R$1.000 que foi contabilizado e entregue a seu beneficiário no dia 29 de dezembro, né, do ano X0. No entanto, esse cheque só foi apresentado ao banco em 3 de janeiro do ano X1. Assim, haverá, né, uma diferença entre o saldo apresentado no livro Razão para o exercício social de X0 e o saldo apresentado no extrato bancário em 31 de 12 de X0. Então, nessa circunstância, o Razão ele está correto, certo? Ele está considerando o valor já líquido de quanto tem na conta. A partir do momento que se emite o cheque, você está tendo uma redução desse saldo bancário. Sendo que, quando a gente vai verificar o extrato na conta, está com R$1.000 a mais. Por quê? O favorecido ainda não descontou seu cheque no banco. Vai precisar de algum lançamento contábil para corrigir essa situação? Não, porque o Razão, né, isso aqui é a contabilidade, né, o registro da contabilidade está correto. Não tem nenhum erro na contabilidade. O que é que precisa ser ajustado, né, na conciliação bancária? O extrato bancário. Então, o que é que a gente observa? Quando se faz a conciliação bancária, não quer dizer que todas as operações elas vão resultar em registros contábeis, certo? A gente fala que a gente tem registros contábeis, né, que vão influenciar na demonstração, vai se fazer dentro do sistema contábil, mas a gente tem que ter um acompanhamento extra contábil também. E por isso que se faz a conciliação. Então, num acompanhamento extra contábil da empresa sobre o extrato bancário, esse valor ele vai ter que ser corrigido, certo? Essa informação. Então, qual é a pendência, né? O que é que está ocasionando, na verdade, essa diferença entre o extrato bancário e o livro Razão? É esse cheque
que foi emitido e ainda não foi apresentado. Então, no controle que se tem sobre o extrato bancário, se retira esse valor e no final você vai ter um saldo ajustado igual entre o extrato e o livro-razão. Vamos ver outra situação. Em 30/12 de X0, a empresa efetuou um depósito no valor de 5.000, né? Que esse valor corresponde aqui a cheques de outras praças ou locais recebidos de cliente. A empresa recebeu o pagamento de cliente em cheque e se está efetuando o depósito desse cheque na conta bancária dela. Aí, esse depósito, né, de 5.000 apareceu no extrato somente no dia 2 de janeiro. Então, o que é que aconteceu? No livro-razão, a empresa reconheceu esse recebimento para o exercício social de X0, mas esses valores só vieram se configurar no extrato bancário em X1. Então, se precisa fazer essa reconciliação do extrato bancário, certo? Esse foi o único, considerando que esse foi o único fato pendente, né? Qual é a correção? No controle do extrato bancário, né, creditar esse valor de 5.000 que corresponde ao depósito feito pela empresa e no final vai se ter um saldo ajustado tanto do razão, né, na contabilidade quanto do extrato bancário. Mais um exemplo. Em 30/12 de X0, o banco recebeu 70.000 referente a duplicatas de clientes que estavam em carteira e creditou esta quantia na conta da empresa. Recebeu 70.000 referente a duplicata de cliente e creditou na conta da empresa, né? Que registrou essa transação no dia 10 de janeiro de X1, devido ao banco que só enviou o aviso bancário no dia 9. A conciliação bancária para o dia 31 de dezembro é o seguinte. Então, o que foi que aconteceu? O banco recebeu esse valor e depositou no banco, mas só registrou isso na contabilidade em janeiro, pois o aviso bancário só chegou em janeiro. Então, para a conciliação bancária de dezembro, né, que foi quando ocorreu essa operação, se tem que se fazer uma pendência, ou seja, que é o recebimento de duplicata não contabilizada. Se tem que fazer esse registro para o dia 31 de dezembro. Então, agora vai se fazer a correção no livro-razão, vai se fazer o registro contábil em referência a esse recebimento. Outro exemplo. Em 29 de dezembro de X0, o banco debitou 70.000 na conta da empresa referente a juros sobre empréstimos, ou seja, a empresa tinha um empréstimo e agora está pagando esses juros e como esse empréstimo foi adquirido no banco que ela tem uma conta, o banco debita o valor dos juros diretamente na conta corrente. Aí, o banco enviou um aviso bancário no dia 2 de janeiro de X1 e a empresa contabilizou essa transação também em janeiro. Mas, por competência, esses juros eles têm que estar registrados em dezembro, né? Porque eles ocorreram em dezembro. Considerando esse juro, o único item pendente é a conciliação bancária para 31/12, né? Para o encerramento do exercício social de X0. Qual vai ser esse item? A pendência, né? O registro dessa despesa com juros no livro-razão, que ainda não tinha sido considerado. Então, veja, o que é que está ocasionando essa informação? O livro-razão, né, está super avaliado, está apresentando um valor que não se tem, porque já foi retirado do extrato bancário. Quando a gente vai pegar a conta, o extrato da conta, em 31 de dezembro está no valor de 300, mas a contabilidade está apontando que no banco tem esse valor de 370. Isso não é informação fidedigna, não é informação verídica, né? A gente sabe que no extrato bancário esse valor está a menor. Então, tem que se efetuar a regularização dessa pendência, retirando esse valor de 70.000 referente a despesas com juros, e aí a gente vai conseguir encontrar o saldo ajustado, né? Vai verificar que tanto o valor que está registrado no banco agora está igual ao valor que está registrado no razão da empresa. Outro exemplo. Em 31/12 de X0,
a empresa assinou um contrato de empréstimo no valor de 15 mil e o banco creditou esta quantia nessa mesma data na conta da empresa. É muito comum. Quando você vai pegar um financiamento, um valor de empréstimo no banco, o banco, se você tiver conta lá, geralmente, às vezes o banco precisa, né, que você tenha conta, e esse valor ele já é creditado diretamente na conta corrente da empresa. Sendo que, às vezes, o aviso, o contrato, né, pode demorar a ser assinado ou demorar a chegar na empresa para efetuar esse registro, então você pode ver, pode ocasionar em divergências. Então, considerando que neste caso, né, esse empréstimo é o único item pendente, né, a conciliação bancária vai residir em ajustar o livro-razão, ou seja, contabilizar esse valor do empréstimo que foi recebido, que ainda não estava sendo atualizado no razão. A gente observa que o extrato bancário já contempla esse valor e o razão não. Com isso, é só ajustar o razão e no final, tanto o saldo do extrato bancário quanto o razão, eles vão estar ajustados. E estar ajustados corresponde a quê? A terem o mesmo valor. Porque o livro-razão, a contabilidade, ela tem que evidenciar o que está acontecendo na realidade, ou seja, o que é que está acontecendo na conta bancária da empresa. Então, sempre vai ter que se almejar para que eles tenham o mesmo valor. E para isso se realiza a conciliação bancária. Outro exemplo de outra situação. Em dezembro de 2005, o banco debitou 30 mil na conta da empresa, referente a duplicatas descontadas pela empresa, mas não pagas na data de vencimento pelos clientes. A empresa contabilizou esse valor em 20 de janeiro de X1. Considerando esse fato, o único item pendente da conciliação bancária é duplicatas descontadas. É um tipo de operação que a empresa pode fazer junto aos bancos, né? Ela faz um adiantamento do valor que ela tem a receber de clientes junto aos bancos e fica como tarefa dos bancos cobrar dos clientes dela. A partir do momento que o cliente não pagar, o banco cobra da empresa, certo? Então, foi essa situação que aconteceu. A gente também vai estudar com detalhes a contabilização das duplicatas descontadas, as circunstâncias em outras aulas. Então, para esse caso aqui da conciliação bancária, né, o que é que a gente vai fazer? Então, no livro razão, o saldo contábil da conta banco estava em 230, sendo que o banco debitou esse valor, né, na conta bancária, referente às duplicatas descontadas. Então, você tem que ajustar o razão. É o razão que está errado. Então, retira esse valor e no final vai encontrar a igualdade entre o extrato bancário e o livro razão. Outro exemplo. Em 30 de 12 de X0, o banco debitou 61 mil na conta da empresa referente ao depósito de um cheque de um cliente, que posteriormente foi constatado que não tinha fundos, tá? A empresa só registrou a devolução do cheque depositado em 3 de janeiro de X1. Considerando esse depósito um único item pendente para a conciliação bancária de 31 de dezembro, ela vai consistir em ajustar o livro razão. A empresa depositou esse cheque na conta, né? Sendo que quando o banco foi fazer o resgate, não tinha saldo lá na conta do cliente da empresa. Então, foi devolvido, foi debitado esse valor da conta bancária da empresa. Então, qual é a pendência? Cheque de cliente devolvido sem fundo. Você tem que ajustar o razão para corresponder aos valores. Pronto. Vista essa parte de conciliação bancária de bancos, tem algumas outras contas que vão compor o grupo de disponibilidades, né? Que são algumas circunstâncias. Uma das contas é numerária em trânsito. O que é que essa conta designa, né? São valores que a empresa emitiu o cheque, ainda não foi descontado, né? Efetuou o depósito, ainda não foi processado. Ou então, quando a empresa vai destinar às suas filiais alguns valores, né?
Ou seja, o valor está em trânsito, ainda não está sendo transferido esse valor, né? Então, consiste em valores destinados às filiais, depósitos não processados, ordem de pagamentos, cheques, ou recebimento de numerários das filiais, recebimento de clientes de terceiros quando conhecido. Então, esse numerário em trânsito, ele representa um valor disponível na empresa que ainda não chegou a ela, tá? Então, eles também representam o disponível e eles podem ser classificados justamente com os saldos bancários. Quando a gente observa, em algumas situações que a gente considera como numerário em trânsito, são justamente os itens de pendência da conciliação bancária. E aplicações financeiras de liquidez imediata, né? Que a gente diz que são equivalentes de caixa. Essas aplicações, elas são aplicações de curtíssimo prazo e que elas conferem alta liquidez para a empresa, né? São algumas aplicações que quando a empresa quiser pegar o dinheiro de volta, ela vai poder fazer sem grandes impedimentos, certo? Por que se faz esses tipos de aplicação? Às vezes, em determinados períodos, a empresa ela tem uma sobra excessiva de caixa, então, para proteger esse valor, por exemplo, da inflação, se faz essas aplicações. Então, elas são mantidas, né, para atender a necessidade de caixa de curto prazo e não para investimento. É mais para resguardar esse valor. Quando a gente vai pegar investimento, a gente vai ver outras características que as empresas podem fazer. Geralmente, os investimentos, você pode esperar o vencimento, né, da operação. Então, dependendo do prazo, for 1 ou 2 anos, então, é um valor que você vai receber, se for mais de um ano, em longo prazo. Ou então, você pode realizar investimento em ações, que o teu objetivo seja especulação. São outras características diferentes dessas aplicações financeiras de liquidez imediata. E por que elas estão disponíveis, né? Uma característica muito importante para elas serem classificadas no disponível é o fato delas não correrem risco de oscilação de valor. Ou seja, são aplicações em que a empresa ela tem o conhecimento do valor que ela vai ter. Não há risco de diminuição desse valor. Quando a gente pensa em alguns investimentos, por exemplo, em ações de outras empresas, há um risco grande de oscilação de valor. Se caracteriza como um tipo de investimento de renda variável, em que você não necessariamente vai ter o retorno de uns juros, né, da remuneração daquele investimento e do principal. Possa ser que você compre a ação, por exemplo, por R$40 e daqui a um mês ela esteja valendo 20. Então, é um risco significativo de oscilação de valor. Que isso não acontece, né, com as aplicações financeiras de liquidez imediata, justamente por terem características diferentes do investimento em ação. Pronto. Como a gente vai avaliar as disponibilidades, né? Em contabilidade a gente fala muito de critério de avaliação, que vai ser esse critério que vai nortear por qual valor se vai se efetuar o registro e por qual valor vai ficar se acompanhando determinado item. Então, no caso das disponibilidades, a gente está falando de dinheiro, certo? O valor do dinheiro já está nele, né? Não tem muito o que a gente... não vai ter o valor de custo, não vai ser o valor presente líquido, é o valor que está ali, que está apresentado. Então, se eu tenho R$100 dentro do caixa da empresa, o caixa da empresa vai ser avaliado a R$100. Se eu tenho R$100 na conta bancária, a conta bancária vai ser avaliada a R$100. Então, eles são apresentados pelo seu valor nominal. Por isso que há tanta preocupação em se fazer conciliação bancária e ter esse acompanhamento, para que, quando a informação contábil ela seja emitida, essa informação ela esteja evidenciando exatamente o que a empresa tem na realidade, né? Então, o valor de avaliação dos itens de disponibilidade vai ser o seu valor nominal. Qual é a observação que a gente vai ter, né? Quando a gente tiver recursos disponíveis em moeda estrangeira, a gente sabe que a moeda estrangeira ela não vale o mesmo que a nossa moeda, né? Tem a taxa de câmbio, tem essa diferença entre o valor de uma moeda e outra. Então, no momento do balanço, a empresa ela tem que fazer a correção monetária, né? A taxa de câmbio naquele dia,
para que a gente se tenha um conhecimento em moeda nacional o quanto está valendo aquele item. Então, a empresa ela deve, repetindo, a empresa deve fazer a correção monetária, tomando como base a taxa de câmbio em moeda corrente do país na data de encerramento no balanço. Então, quando chegar no dia 31 de dezembro de algum ano, você vai verificar a taxa de câmbio, né, referente à moeda que está feita esse aplicação desse recurso, e vai trazer o valor, no caso atual da nossa moeda, em real. Pronto. Para as aplicações financeiras de resgate imediato, né? O que a gente vai verificar? O registro inicial, a primeira contabilização que a gente vai fazer, ela vai corresponder ao valor de custo da aquisição da aplicação financeira. E, posteriormente, à medida que forem ocorrendo os juros dessa aplicação, a gente vai realizando por regime de competência, atentando à taxa de juros que está sendo aplicada, atentando ao período de capitalização dessa transação. Pronto. Esse foi o conteúdo da nossa aula de hoje. Eu trago aqui para vocês uma nova referência, né? Novas referências. Esse livro do professor Almeida, que é sobre auditoria, foi toda aquela parte dos exemplos da conciliação bancária. E o IOB, algumas características sobre os ativos circulantes, a composição, a avaliação. Essas são as duas referências que eu trago para vocês. Até a próxima aula.